cara, treinar o Wesley, para mim, ao mesmo tempo em que é um desafio, uma responsabilidade grande, é uma oportunidade incrível, porque ele é uma pessoa extremamente focada e determinada quando ele tem um propósito. Então você consegue perceber o efeito das decisões que você toma durante o processo, porque ele dificilmente tem um desvio padrão muito grande. Ele consegue seguir uma rotina e cumprir rigorosamente com aquilo que é proposto e planejado. Então isso é muito interessante do ponto de vista do treinamento. Bom, treinar o Wesley, primeiramente para mim é uma satisfação pessoal, porque eu era RD, como muitas pessoas, o Wesley transformou a vida, ele transformou a minha vida também, então acertei várias coisas na minha vida depois que eu entrei para o RD, e a partir do momento que ele me procurou, além de virar um desafio pessoal, virou também uma realização pessoal, e com o tempo a gente foi entendendo, e eu fui entendendo que aquele carinha ali, que era a minha referência, era realmente a pessoa que ele mostrava ser por trás das câmeras. E isso foi me tirando da zona de conforto, porque é um cara que estuda muito, gosta muito do que se propôs a fazer, e veio com grandes desafios. E um deles, para mim, é um desafio que nunca tinha aparecido na minha vida, que era treinar um atleta que queria ser híbrido. Então, essa relação do treinamento de força, que é algo que eu tenho um conhecimento muito baixo, me desafiou a estudar um pouco mais sobre isso e tentar entender um pouco mais as características de um atleta assim. E no decorrer desses objetivos que ele foi criando com o esporte de endurance, ele foi migrando e tirando um pouco o treinamento de força, o que facilitou um pouco para mim, e talvez tenha dificultado um pouco mais para o personal dele, mas a gente sempre teve uma sinergia muito grande e muita troca de informação que vinha do personal e do nutricionista dele, e eu conseguia enviar algumas informações também dentro do planejamento que a gente teria de treinamento para ele chegar dentro desse objetivo de 1h40. Lá no início, quando a gente aplicou o primeiro teste, a gente traçou essa ideia, e talvez o primeiro objetivo dele era algo em torno de 1h45, e a gente entendeu que ali dava para buscar esse sub 1h40. A gente foi construindo isso de uma maneira muito legal e cheia de aprendizados, tanto para mim quanto eu acredito que para o Wesley também. Então, a gente começou no final do ano passado a fazer realmente um planejamento mais ajustado, né? Quando a gente começou, a ideia do Wesley era ir mais para uma pegada mais híbrido, né? E a gente começou a conversar ali, e para ele ter o rendimento híbrido que ele queria, ele precisava aumentar bastante a massa muscular dele. Então, quando a gente começou, ele estava com 79 quilos, mais ou menos 80 quilos, e aí ele entrou muito de cabeça na parte do bodybuilding, da musculação. Ele se apaixonou, realmente gostou, começou a treinar com o Chris, começou a ver resultado. E a dieta dele, quando a gente começou com 2.400 calorias, que era uma dieta de manutenção, mas era uma dieta para eu entender como que funcionava o corpo dele. E a ideia era fazer um aumento, fazer uma progressão realmente das calorias nos próximos meses ali. E aí ele começou a ter resultados, começou a gostar, e inclusive foi muito engraçado, porque quando o Wesley começou, ele falou, cara, tem essas marmitinhas aqui, ele me mandou uma empresa com várias marmitas prontas, né? E eu falei, cara, se for para fazer com marmita não vai funcionar. Porque ele já estava com uma mentalidade de atleta, né? E ele queria entrar nessa ideia de atleta, assim. E aí eu puxei ele, realmente, eu fui, né, sem ele perceber muito, mas eu fui exigindo mais dele do que eu deveria, justamente para ele encarar essa persona e ele entender como que funcionaria. Quando a gente estava aumentando o peso, ele chegou a bater 4.300 calorias e ele estava comendo 2.400, né? Então, assim, em questão de 3 meses, a gente aumentou muito a quantidade de comida. E eu fiz questão de aumentar o mais rápido possível para ele perceber o que ele iria passar. E ele chegou um momento que ele não aguentava comer mais, o peso já estava estabilizado e ele começou a reclamar, cara, tô comendo muito, tô ficando muito cheio.
E foi nesse período, né, que ele começou decidiu ir também pro Endurance, voltou a correr, voltou a cuidar mais do cardio. Inclusive eu tinha falado para ele comprar uma bike em casa para ele melhorar o cardio dele e acho que ele usou, sei lá, um mês, nem isso, ele já começou a correr. E aí ele, por questão de memória mesmo, eu acho que é uma memória afetiva com o cardio, com a corrida, ele começou a voltar àquela coisa de correr mesmo. Eu, como nutricionista, eu só interpreto os dados dos treinos. Então, o que o Cris passava de treino na musculação, eu interpretava de acordo com o corpo dele. Depois, quando ele começou a correr, a gente interpreta os dados ali e ajusta a dieta para melhora de performance, né? A nutrição sempre funciona, o treino sempre puxa, né, a parte da nutrição. Então, todas as alterações que iam sendo feitas na programação e na periodização de treino, a dieta ia seguindo. Mas uma coisa muito importante, cara, é que assim, desde o começo, se você analisa o que o Wesley estava comendo lá em dezembro de 2022, janeiro de 2023, e você olha o que ele come hoje, é exatamente a mesma coisa. Tanto quando ele estava buscando ganho de massa muscular, que ele estava treinando mais pesado 5 vezes na semana, né, com uma carga, um volume de treino alto e alta intensidade também, na parte de anaeróbio, né, de ganho de massa muscular, e hoje é praticamente a mesma coisa. O que vai mudar são as quantidades. Então a gente diminuiu as proteínas, a ideia agora nesses últimos meses é fazer com que ele baixe o peso, ele estava com 84, agora a gente já está conseguindo chegar ali a 76, 75, então foi bastante peso que ele perdeu, inclusive perdeu massa muscular, que é um dos objetivos que ele perca massa muscular, porque pensando em cardio, pensando em cardio longo, né, de longa duração, não é interessante ter um volume de massa muscular. Se a gente pega os caras, né, que a gente estava se espelhando ali, por exemplo, o Nick Bare e tal, que são os caras muito mais pesados, 90 quilos, eles também passam por fases de mais peso e menos peso. A diferença é que esses caras eles têm uma maturidade muscular muito grande e o Wesley não teve tempo de construir essa maturidade muscular e a gente não consegue segurar essa maturidade muscular. Só que isso foi muito positivo, cara, porque o feedback dele foi: eu tô me sentindo muito bem leve. E quando ele viu isso, então a gente chegou nesse pico que ele estava se sentindo mal, que ele percebeu que a vida de bodybuilder não é legal, tem que comer pra um caramba, tem que ficar cansado muito fácil. Chegou nesse patamar e aí ele voltou para a ideia do endurance e se sentindo leve e o principal, se sentindo bem. Quando ele desvinculou isso, aí foi muito mais fácil trabalhar. Porque aí a gente começou a dieta ficou muito mais simples de ser manipulada. E uma coisa bem interessante, cara, é que assim, mesmo focando, aumentando o volume de corrida semanal, aumentando o volume de treino, inserindo na natação, a gente foi reduzindo as calorias. Então a gente começou, veja lá, a gente começou com 2.400, a gente foi para 4.300, a gente chegou num ponto ali de 3.000 e quando ele estava com 79 quilos, eu falei, cara, vamos baixar mais o peso porque vai ficar mais fácil para você correr. E agora a gente está chegando a 76 em jejum, que é o peso que ele vai correr agora a meia maratona. E para o futuro, pensando ali no triatlon, a ideia é a gente chegar a uns 73, 74. Então, olha só, a gente tem um período aí de alguns meses, ele melhorar a performance enquanto reduz o peso. Isso quer dizer que ele vai ficar em hipocaloria por um tempo ainda. Daqui a alguns meses que realmente a gente vai começar a entender como que vai ser a performance máxima dele, ou a performance, não vou dizer máxima, né, porque tem muito o que crescer, mas realmente como que vai reagir o corpo dele com treino para performance, porque a gente precisa adaptar o organismo dele para a modalidade. Lá na musculação a gente tinha que fazer ele subir o peso porque precisava ganhar massa muscular. Agora a gente precisa baixar o peso dele para que ele tenha tanto um bom desenvolvimento de performance como uma recuperação bem bacana também e evita, né, lesão. Porque se você corre lá 21 km com 85 quilos, é uma coisa, 21 km com 76, cara, para a questão de recuperação é completamente diferente, né? Teve um desafio, teve vários desafios muito grandes, mas o grande desafio que eu acho que a gente enfrentou durante a nossa caminhada foi sair de um objetivo que era a hipertrofia. Então a gente construiu um corpo para um determinado objetivo, com uma determinada estética, para migrar para o endurance. E através dessa trajetória, nós tivemos que desconstruir o corpo, que era trabalhado para esse objetivo proposto, para reconstruir o corpo dele para um outro objetivo.
Então a gente passou todo pelo processo de hipertrofia, onde o volume de treino era mais alto, onde a frequência semanal de treinos era mais alta, para um modelo híbrido, onde se privilegiava a musculação e a corrida, mas aí já com um volume de séries de repetições mais baixo e uma frequência semanal um pouco reduzida, para ele definitivamente migrar para o endurance e diminuir drasticamente a frequência semanal da musculação e mudar a maneira como a gente fazia o parcelamento do treino. O Wesley é um cara muito regrado e a gente, como treinador, gosta de treinar as pessoas assim, porque a gente realmente estuda e se aplica dentro da planilha para que o aluno consiga fazer exatamente o que a gente prescreve. Claro que dentro da caminhada a gente precisa sempre estar contornando algumas situações que são fatores que a gente não consegue controlar, mas o Wesley consegue e tem uma capacidade de controlar os fatores externos. Então foi bolado e foi montado para ele, todos os períodos de treinamento foi apresentado para ele antes, e a gente teve talvez 3 sessões de treinamento que a gente precisou fazer algum tipo de ajuste, mas foi uma pessoa relativamente fácil de treinar para que ele conseguisse alcançar esse objetivo. Então, o treino de hipertrofia era um treino no sistema parcelado, onde a gente trabalhava grupos musculares divididos na semana, com uma frequência maior. E o treino de endurance ele já muda completamente o foco. Então, quando eu comecei a estudar e ler e procurar tentar me aprofundar na maneira como você treina um atleta de endurance, eu consegui perceber que o foco que você deveria dar no processo era mais em termos de mobilidade articular, em preservar a integridade das articulações, em conseguir fazer ele ter um controle dinâmico de tronco, então um fortalecimento de abdômen e lombar, para que ele conseguisse se deslocar com uma eficiência energética, sem abrir mão de uma boa sinalização para a construção da massa muscular, para que ele conseguisse dar conta de toda a carga de treinos sem que nenhuma lesão pudesse acometer ele e ele tivesse que parar o treino ou se ausentar de alguma forma das planilhas que eram prescritas para ele. Talvez controlar um pouco a ansiedade inicial. Então, a gente tem conversado bastante que esse sub 1h40 ele já se transformou numa meta relativamente fácil. E que hoje, talvez, se a gente iniciasse um novo ciclo, a gente já estaria buscando lá um sub 1h35. E ele entrar na prova com essa ansiedade de fazer esse sub 1h35 pode atrapalhar ele no objetivo de sub 1h40. Então a gente conversou muito de que os primeiros 10, 15 minutos de prova ali vai ter que estar fácil para que depois ele consiga desenvolver a prova que ele vem treinando. Eu acho que ele não vai ter dificuldade nenhuma com relação a isso, porque a gente tem treinado faz uns 3 meses. Então a gente treinou com 14 km, a gente treinou com 16 km, a gente treinou com 17, com 18 km. Nós colocamos gel com 1 hora, colocamos gel com 40 minutos, colocamos cafeína com 1 hora, colocamos cafeína com 40 minutos. Ele já vem fazendo um pré-treino, que é quem assiste os canais do canal do YouTube dele sabe que é o pré-treino horrível, mas é o pré-treino que ele tem uma necessidade. Ele sua muito, ele perde muita água, então eu preciso fazer com que ele retenha o máximo possível de água. E a gente vai fazer isso, ele vai ter que tomar sal, é uma das formas, é a forma mais eficiente de fazer isso, é tomar sal, e ele precisa de glicose também, e ele toma dextrose, que é glicose pura, e faz aquele pré-treino horrível lá, mas é muito necessário no caso dele. Com relação à reposição dos géis durante a corrida vai ser muito tranquilo, porque já está ensaiado. Ele já sabe o momento, não é um cara que vai se apavorar, por exemplo, pela ansiedade de correr. Inclusive ele, qualquer pessoa vai chegar em um determinado ponto ali que fica um pouco mais ansioso, que o batimento pode subir um pouco e talvez ele sinta que ele precisa de um carboidrato, né? Puta, eu tô baixando o rendimento aqui. Mas
como ele já vem treinando bastante, como ele tem conhecimento disso, ele não vai passar por essas dificuldades. A gente já está com o tempo certinho, cara, com 40 minutos que você vai tomar. Hoje, por exemplo, um dia antes da corrida, agora ele vai tomar um açaí daqui a pouco, que é o pré-treino dele de amanhã. Então, dificuldade com relação a isso ele não vai ter. É mais a questão realmente do ambiente da prova, que pode dar uma mudada. Se eu te disser que eu acredito que o que mais possa pesar para ele nesse momento, eu não sei se seria a falta de experiência nesse tipo de prova. Ele já foi corredor, mas eu acho que agora ele está com um propósito um pouco mais arrojado, de correr de uma maneira mais, vamos dizer assim, não gostaria de usar a palavra profissional, mas com acompanhamento melhor. Antes ele fazia mais por conta própria, agora ele tem um time treinando, ele tem o Lincoln responsável pela dieta, ele tem o Guto responsável pela corrida, ele tem eu responsável por manter ele forte o suficiente para dar conta de fazer a corrida dele sem buscar lesão. Mas como ele é um cara muito focado, preparado, eu acredito que do ponto de vista de dificuldade que ele vai ter, vai ser mais talvez a falta de experiência com esse tipo de prova. Eu não acredito que o Wesley vá ter grandes dificuldades musculares para desenvolver a prova dele. Acredito até que ele vai superar as expectativas se ele tiver em uma condição eutrófica e normal, assim, se nenhum problema acontecer até o dia da prova. Sim, a prova dele vai ser bem fácil, abaixo de 1h40. Tem tudo para, se tiver num dia legal, fazer abaixo de 1h35, mas é o nosso plano que está debaixo da manga ali. Eu acho que ele vai conseguir fazer em menos de 1h40. Eu acho que vai ser uma prova incrível e eu estou muito feliz por poder fazer parte disso, cara. E muito interessante de trabalhar com o Wesley também é que enfim, eu acho que isso permeia o meu trabalho de alguma forma, é que à medida em que você trabalha com ele e coleta os feedbacks, você percebe que você acaba melhorando a si mesmo durante o processo. Então isso é muito interessante. Então no afã de capacitar ele para uma atividade que ele se propôs a fazer, você acaba tendo desenvolvimento pessoal durante a jornada. Eu acho isso muito bonito, assim, bicho. Ah, com certeza. Não tenho dúvidas com relação a isso. Eu acredito que seja até... Não vou chutar um valor assim, mas eu acho que vai ser bem surpreendente, porque pelo que a gente conversa bastante, né, eu sempre fico intermédio ali entre o Guto e o Chris, né? Eu sempre estou no meio, então eu pego informação de um, informação de outro, e aí alguns questionamentos eu faço para ele fazer para os dois, né? Principalmente essa questão do peso e tudo mais. Cara, ele conseguindo chegar a esse peso que ele está agora e com o rendimento que ele está fazendo certinho, com certeza ele vai alcançar o resultado bem tranquilamente. Quatro e 34 da manhã, estamos no dia da prova. Agora é hora de colocar em prática tudo aquilo que a gente treinou durante 5 meses. Foram aí 7 quilos a menos, muita dieta, muito treino, como vocês já viram nos outros vídeos do canal. E para fazer a prova, né, em estilo chave de ouro, eu fiquei gripado. Tem uns 3 dias já que eu tô gripado. Acho que vocês conseguem perceber na minha voz, tá meio fanha. Muita coisa acontecendo nas minhas empresas, muita coisa importante acontecendo principalmente no Viver de Psicologia. A gente trouxe um novo sócio, tá reestruturando a escola. E sei lá, cara, juntou com a prova, não sei se eu tô ansioso, provavelmente. E aí, é isso, gripe do caralho. Dormi mal pra caramba essa noite passada. Tô cansado, as métricas do Garmin... Parece que eu corri ontem a maratona, assim, a meia maratona, de tão cansado que eu acordei. Variabilidade de frequência cardíaca tá uma merda, disposição no Garmin tá uma merda, o sono foi ruim. Tô fanho aqui, tô com um pouco de secreção. Tô com medo de na hora da prova, a hora que eu for respirar, precisar tossir. E
E principalmente, cara, meu maior medo é que a frequência cardíaca suba demais muito cedo. Aí ferrou. Porque aí dói, né? Manter o pace com a frequência cardíaca muito alta dói muito. Mas é isso, velho. Vou fazer a prova, vou entregar tudo que eu tenho. Não tem como não fazer isso. E acontece, essas coisas acontecem. Ontem eu postei no meu Instagram e muita gente mandou: cara, isso comigo aconteceu. O próprio treinador, o Guto, aconteceu com ele já também. Os profissionais acontece também. Então vamos entregar tudo que a gente tem e torcer aí para pelo menos... Eu tava indo para 1h35, 1h35. Agora eu já tô indo para 1h40. Acho que se eu baixar de 1h40, 1h38, 1h39 eu já tô feliz. Mas é isso, entregar tudo que tem e, cara, faz parte. Dá uma frustrada assim, porque você queria chegar inteiro, né? Foi, perder 7 quilos. Bota a imagem aí, Matheus, do jeito que eu tava até meio fortinho, tava com 84. E, muitas noites indo dormir com um pouco de fome, planejando dieta final de semana, pra chegar no dia o cara tá gripado, né? Dá uma desmotivada assim, mas o que eu construí, mesmo não sendo entregue tudo na prova, acaba nos perdendo, né? A gripe passando, eu vou continuar condicionado e aquilo que eu fiz e construí continua comigo. Então vou terminar de tomar um café aqui, logo a gente já vai lá pra prova e aí vocês vão poder acompanhar aí tudo que tá acontecendo. Fechou? Então bora lá.
Bora, Aslu! Bora! Bora, Aslu! Aperta! Thiago, Everaldo, Alderi, Samara. Salve galera, agora já tô recuperado, como vocês viram no episódio final aí, foi um dia bem intenso, vou explicar aqui as métricas da corrida, mostrar como que foi e explicar minha percepção do dia, né? Bom, 2 ou 3 dias antes eu gravei um podcast com o Rafa sobre finanças e no dia eu já tava me sentindo meio estranho. Acho que foi na quinta-feira o podcast, a corrida era domingo, por aí, quinta ou sexta. E eu lembro que eu tava com frio no estúdio. E não tava frio. Os moleques lá tudo suando, com a galera da edição e da captação. E eu com frio. Já achei aquilo estranho. No outro dia acordei garganta fechada e ranhento. Então começou o problema. Eu comecei a ter febre. Cheguei a ter 38,5 de febre. Tomei remédio, tava descansando, tinha uma ativação para fazer no sábado ou na sexta, que era alguns tiros de 2 minutos e não fiz. Dei uma nadada apenas para soltar um pouco o corpo, porque a água da piscina aqui interna é quente. E achei que no domingo ia estar bem. Porém, acordei no domingo todo ferrado, ainda febril e muito cansado. Dormi pouco e, enfim, tava zero preparado para correr uma meia maratona. Mas, como eu já tinha feito todo o planejamento, já tinha feito todo o meu preparo, fui e deu certo, tá? Fiquei feliz assim com o resultado. Aqui estão as métricas para vocês terem uma noção. Então eu corri 21 km, não deu exatamente a distância de uma meia maratona, o percurso foi 21 km e 30 metros. A meia maratona acho que é 21 km e 90 metros, ou 100 metros, alguma coisa assim. Tempo, 1h36, então baixei aí 4 minutos do que era a meta. Fiz num pace médio de 4h34, praticamente aí não teve subida, teve uma subida mais agressiva e gastei 1.500 calorias pelo relógio aqui. Só que, cara, o que rolou? Nos treinos, inclusive tem vlog aqui dos treinos, tinha uns treinos de 18 km com 5 ou 6 km no meio em ritmo de prova, a minha frequência cardíaca tava super tranquila. Eu corria para pace de 4h20, 4h30 para frequência cardíaca em 165. E na minha cabeça eu ia fazer isso. Na minha cabeça eu ia fazer os primeiros 10 km, 11 km, ou seja, a primeira perna, para pace de 4h30 e a frequência cardíaca na minha cabeça ia ficar em 160, mais ou menos. Porém, como vocês podem observar aqui nesse gráfico, devido à febre que eu tava no dia e à gripe, pra você ter noção, eu corri tossindo. Não sei se pegou na captação da galera ali, mas eu corria tossindo. Tinha que tossir em alguns momentos de tão catarrento que eu tava. Deu aí 7 minutos de corrida aqui, ó. 7 minutos de corrida. Meu coração já foi pra 170. E aí, meu amigo? 178, 175, 178, 180. Eu terminei com 180 e pouco de batimento cardíaco. Então tava muito, muito, muito pesado. Acredito que se eu tivesse 100% sem estar febril, o meu Garmin, a variabilidade da frequência cardíaca, que é um indicativo de quanto teu corpo tá ferrado, né? Ficou horrível, assim, tava muito baixa.
A variabilidade da frequência cardíaca, o Garmin ele consegue medir enquanto você está dormindo. Eu já expliquei isso em outro vlog. Os intervalos de batimento entre um batimento e outro, né? E isso é uma inferência, a gente pode inferir de forma indireta como que está o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Sempre que eu dava um treino longo no domingo, no outro dia, minha variabilidade da frequência cardíaca estava ruim. Por quê? Porque o corpo sentiu aquele treino longo e precisou lidar com aquela carga de estresse que foi submetido. E quando chegou a gripe, a variabilidade da frequência cardíaca começou a cair, ou seja, começou a ficar uma merda. E isso influencia na sua motivação, na sua disposição, na sua capacidade de fazer força e na capacidade do coração ter uma regulação ali ok durante a prova. Então eu vi que estava tudo o inverso do que era para ser. Mas ainda assim, olhando aqui, ó, eu consegui fazer uma prova ok para os meus parâmetros, considerando o jeito que eu estava. Acho que se eu tivesse 100%, eu iria correr para talvez 1h32, 1h31. Quem sabe até 1h30 se eu tivesse muito, muito bem, assim, né? Ia dar um pace médio aí de 4h20, mais ou menos. Como é que foi aqui os dados, né? Primeiro km corri 4h31, depois 4h31, 4h38, 4h24, 4h30, 4h30, 4h29, 4h34, 4h34, 4h32. Aí aqui virou, né? Aqui acho que deu 10 km, 11 km e eu falei, vou dar uma apertada. Aí corri pra 4h27, 4h26, 4h28 e aí fudeu. Aí a apertada não foi tão longa assim, comecei a querer quebrar, né? Aí corri 4h40, 4h35, 4h40, 5. Esse momento aqui, ó, bem aqui assim, ó. Bem aqui lá onde tá a bolinha preta lá no trajeto, é uma subida, tá? Na ponte aqui que liga a ilha de Florianópolis ao continente. E ali, cara, eu quase caminhei assim. Tanto é que o pace médio deu 5h05. Aí no final eu tentei dar uma apertada, corri 4h26 o último, fechando aí pra 1h36. Então assim, foi provavelmente o esforço físico mais difícil que eu já fiz na minha vida. Provavelmente foi o esforço físico mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas tá entregue. E sim, confesso que eu fiquei feliz com o resultado, mas não satisfeito, tá? Eu queria poder correr 21 km forte, porque isso aí foi sobrevivência, cara. Pra vocês terem ideia, depois da ponte que deu a subida, os últimos 3 km, eu não lembro. Eu tava tão cansado, tão exausto que eu não lembro. E eu já corri 18 km, cara. E 18 km é tipo, faltam 3 pra dar 21. Quem corre 18, corre 21. Eu corri 18 km para o mesmo pace, 4h30, e cheguei em casa bem disposto. Esse dia eu cheguei lá e no final eu tava me tremendo de febre. Tava tremendo com febre, assim. Eu fiquei acho que umas 2 horas batendo foto com a galera. Tinha 70 alunos do RD inscrito na prova. O RD não tá comigo o troféu, porque eu tava com febre e tive que ir pra casa. Mas a galera do RD ganhou um troféu de segunda maior equipe na prova. Então tinha assessoria esportiva pra caramba e nós do RD ganhamos o troféu de segunda maior equipe. Aliás, se você não conhece o RD, tá aqui na descrição, tá? A gente tem diversas aulas lá e tal, pra você dar uma olhada. E é isso. Então agora tô no momento aqui de stand-by. Tô correndo, leve. Voltei a correr recentemente. Comprei uma bike, tô pedalando já. E tô focado em melhorar minha natação. Inclusive, no final de semana, segunda-feira, eu vou nadar em águas abertas. Primeira vez que eu vou pro mar nadar. E quem sabe aí ano que vem a gente tem uma nova provinha, um novo desafio, um novo projetinho aqui pro canal, envolvendo triatlon, né? Nada, o famoso nada, pedala e corre. E aí mais pra frente eu deixo vocês a par disso. Fechou? Pra quem acompanhou isso daqui, muito obrigado. E nos vemos no próximo capítulo.